Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Nina, caso você não saiba, e hoje eu vou falar nesse vídeo sobre por que a ciência estuda o rejuvenescimento. Então aqui no canal a gente já publicou vários vídeos mostrando pesquisas científicas, né, baseadas em artigos científicos que foram feitos em que cientistas estão estudando formas de rejuvenescer ou como usar estratégias de rejuvenescimento para curar doenças, né? E aí eu queria discutir um pouco esse assunto, né? Tipo, por que rejuvenescer? Por que estudar isso? Então, muita gente pode imaginar que, por exemplo, a área de rejuvenescimento, do estudo do envelhecimento, do estudo da longevidade, seja simplesmente para alcançar, por exemplo, a imortalidade, né? Aquela história da fonte mágica que tem um elixir da imortalidade, né? Não que não possa ser isso também, né? Por que não? Por que a gente não possa querer buscar a imortalidade? Acho que todo mundo, todo ser vivo gostaria de estar vivo o máximo possível, né? E quem não quiser, só não tomar a fonte da fonte mágica, tomar o elixir mágico, vamos dizer assim. Ou, no caso da ciência, fazer uso de tecnologias de prolongar a vida humana, de rejuvenescimento. Porém, além disso, né, além de querer prolongar a vida ou buscar alguma forma de imortalidade para a humanidade, na verdade a ciência do rejuvenescimento é muito focada em tratar e curar doenças que existem hoje em dia. Então, vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter percebido que tem muitas doenças que são relacionadas ao envelhecimento. Ou seja, são doenças que muito raramente ocorrem em pessoas jovens ou pessoas adultas, mas que ainda não são de meia idade, né? Tem muitas doenças que só ocorrem em idosos, ou quanto mais velho você é, mais provável é você desenvolver aquela doença. Então, um exemplo é o câncer, né? O câncer, apesar de ter casos de crianças, adolescentes e pessoas até relativamente jovens terem câncer, a grande maioria são idosos, né? Idosos ou pessoas de mais de 50 anos que vão desenvolver câncer. Outra doença é a diabetes. A diabetes, claro, tem dois tipos de diabetes, na verdade, né? Tem a diabetes tipo 1, tipo 2. Uma delas você pode desenvolver desde criança, né? Por causa de uma alteração que você tem de nascença. Mas a diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida, é uma diabetes que, em geral, você tem que ter um estilo de vida ruim, né? Uma alimentação ruim, fazer pouco exercício. Mas mesmo tendo uma alimentação ruim, fazendo pouco exercício, muito raramente ela vai se manifestar na juventude, ela só vai se manifestar quando você é mais velho. E tem outros fatores de risco também, né? Mas a diabetes também é uma doença relacionada ao envelhecimento. Outra doença relacionada ao envelhecimento é o mal de Alzheimer, né? O mal de Alzheimer, em geral, dá em idosos mais velhinhos mesmo, né? E quando dá em pessoas mais jovens, pessoas com 50 anos de idade, pelo menos, né? Que é quando ocorre aquele Alzheimer mais jovem. Outra doença relacionada ao envelhecimento é o mal de Parkinson, também dá em idosos, né? Pode acontecer antes, né? Tem o caso daquele ator dos Estados Unidos, né? Jamie Lee Foxx, acho que é esse o nome dele. Que ele teve relativamente jovem, o mal de Parkinson, porém é uma doença que, em sua imensa maioria, só ocorre nos anos mais avançados da nossa vida. Outra doença é a osteoporose. Outras doenças são, por exemplo, as doenças cardiovasculares, tem vários tipos de cardiopatias, né? Mas as doenças cardiovasculares, por exemplo, infarto, essas coisas assim, você, em geral, só ouve falar de idosos, né? Claro, de novo, sempre tem um caso de um ou outro que acontece mais jovem, mas é muito raro. São doenças que estão relacionadas ao envelhecimento. E uma coisa, por exemplo, que é mais recente é o Covid, né? Então, a gente sabe que o Covid é um vírus, né? Causado por um vírus que leva a uma infecção que, nos idosos, era muito letal. Porém, em pessoas mais jovens, era muito menos letal, né? Não que não tivessem casos e tudo mais, mas o grande grupo de risco eram os idosos, tanto que quando foi liberada a vacina, foi liberada primeiro para os idosos, né? E aí foi reduzindo a idade
Então, sabe, gente com mais de 80, depois gente com mais de 70. Também o Covid é uma doença relacionada ao envelhecimento. Não só o Covid, tem muitas outras infecções, né? Então, todo mundo já conhece, já ouviu falar de algum idoso que morreu de pneumonia, né? Ou de alguma infecção que não se curava, né? Infecção urinária. Um dos meus avós foi assim, ele já era velhinho, tinha 94 anos, ele pegou uma gripe, virou pneumonia, foi internado. Aí isso aconteceu algumas vezes e numa delas ele não sobreviveu. Então, tem muitas doenças que são doenças relacionadas ao envelhecimento. E essas doenças relacionadas ao envelhecimento são as doenças que mais matam no mundo. Né? Hoje em dia, 110 mil pessoas morrem todos os dias por doenças relacionadas ao envelhecimento. A grande maioria delas são as doenças cardiovasculares, seguidas pelo câncer. E eu tô falando tanto, né? Tô citando tantas doenças e vocês talvez podem ter reparado que são doenças que, em grande maioria, elas não têm cura, né? Não existe uma cura para diabetes, existe tratamento. Não existe uma cura para Alzheimer, para mal de Parkinson. Para o câncer, depende, né? Então, tem alguns cânceres que são considerados curáveis, né? Que os tratamentos hoje em dia estão muito avançados, são muito bons, mas tem cânceres que a taxa de sobrevivência, de sobrevida, de 2 anos depois do diagnóstico é baixíssima, né? Por exemplo, câncer de pâncreas, câncer de pulmão, câncer de cérebro. São cânceres considerados incuráveis. Também a osteoporose, existem alguns tratamentos, algumas coisas que dá para fazer, que pode até reverter um pouquinho, mas não dá para você voltar a ter os ossos como você tinha quando era jovem. Então, a medicina, a ciência em geral, ela percebeu que todas essas doenças que são relacionadas ao envelhecimento e elas não têm cura, né? Em sua grande maioria, em grande medida elas não têm cura. E a ciência vai, claro, o tempo todo, há muito tempo está buscando cura para essas coisas, né? Como eu disse, vários cânceres hoje em dia são considerados curáveis, né? Mas mesmo os cânceres curáveis, por exemplo, tem um câncer que chama linfoma de Hodgkin, que é um câncer do sistema linfático, que é considerado curável, porque a taxa de cura é altíssima. Porém, o tratamento é uma quimioterapia pesada, que faz super mal pro corpo, a pessoa fica super doente. Assim, a quimioterapia, né, eu até estudei isso no mestrado, na faculdade, basicamente o que você está fazendo é que você está envenenando o corpo lentamente, de forma que o câncer morra antes que você. É basicamente isso que a quimioterapia faz. E então, assim, não é um tratamento legal, assim, mesmo que seja curável, é um tratamento muito ruim, muito difícil. A ciência também tenta melhorar os tratamentos, né, para que sejam tratamentos melhores, para que o paciente fique melhor. Então, além de tentar curar as doenças individuais, parte da ciência, parte dos cientistas resolveram investigar a causa comum de todas essas doenças, que é o envelhecimento, né? Se essas doenças não surgem nos jovens, elas estão relacionadas ao envelhecimento, elas são em grande parte causadas pelo envelhecimento. Então, a ciência começou a buscar formas de tratar o envelhecimento, né? Então, você imagina que o envelhecimento seria em si um problema de saúde. Isso não quer dizer que idoso é doente, ou que ninguém deve envelhecer, ou que tem que tirar as rugas, não é nesse sentido. É no sentido de que quanto mais velho você tá, mais provável é de você desenvolver essas doenças, mais provável é de você desenvolver alguma incapacidade física, alguma incapacidade mental, né, cognitiva. Então, parte da ciência, parte dos cientistas começou a desenvolver essa área de estudo do envelhecimento, estudo da longevidade e estudo do rejuvenescimento. Porque se você rejuvenesce, você pode, em teoria, curar doenças relacionadas ao envelhecimento, que são essas doenças que eu citei, né? São algumas delas, mas tem outras. E são doenças que são as doenças que mais matam pessoas no mundo hoje em dia. 110 mil pessoas por dia morrem de doenças relacionadas ao envelhecimento. Bom, gente, então é isso. Hoje eu queria, né, dar essa explicação um pouco sobre por que a ciência estuda isso, dar um panorama geral, uma explicação mais básica. Aqui no canal tem vários vídeos sobre a área de rejuvenescimento, tem vídeos mostrando as ciências atuais, né, desenvolvimentos científicos atuais que estão acontecendo. E, bom, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e até mais!